Com a palavra para a declaração de voto, deputado Rogério Correia. Presidente, apesar do horário tardio, eu fiz questão de vir à tribuna fazer a declaração de voto, porque discutimos assuntos importantes e espinhosos no dia de hoje. Não é fácil ao governador do Estado, e também não é fácil a nós, deputados e deputadas, votarmos um estado de calamidade financeira. E só foi necessário votar esse estado de calamidade financeira porque sabemos das boas intenções que tem o governo e que temos nós para fazer com que Minas Gerais, apesar de toda a crise financeira, possa cumprir as suas responsabilidades mínimas nesse fim de ano. Quais sejam o pagamento do 13º ao servidor público, que não seria possível sem esse decreto de calamidade, o pagamento para os empenhos das comidas aos presos, que também não seria possível quitar, não fosse a decretação do estado de calamidade, colocar remédios no fim do ano no posto de saúde, pagar também o restante que falta da alimentação escolar aos alunos, enfim, fazer em Minas Gerais, com a decretação desse estado de calamidade, a possibilidade de quitar as responsabilidades com o servidor público e com o mínimo que o Estado precisa para manter o seu funcionamento. Este é o espírito da decretação da calamidade que fizemos aqui. E, portanto, tínhamos que fazê-lo. Ou era isso, ou o Estado pagar cronologicamente aos seus credores, não colocando, evidentemente, as prioridades, que são as prioridades que Minas Gerais precisa. Foi, portanto, um ato de responsabilidade, embora isso não seja simpático e, evidentemente, não seja uma boa causa. Mas é o remédio possível para se cumprir o mínimo. Presidente, ocorre no Brasil algo contrário. A crise em que o Brasil está submetida hoje, financeira, política e social, tem tido por parte da aliança que se apoderou do governo do Brasil, através da aliança Temer, PSDB, DEM, da aliança conservadora e dos partidos de direita no Brasil, um outro rumo que não o rumo que Minas Gerais procura tomar. As medidas que estão sendo anunciadas no Brasil são medidas completamente antipopulares. O Congresso Nacional está lá, agora no Senado, votando uma PEC que congela por 20 anos os recursos de educação, saúde e segurança pública. 20 anos de retrocesso, onde o Brasil, ao invés de ser um Brasil mais igual, seria em 20 anos um retrocesso da desigualdade social. Por isso a PEC 55 está sendo chamada a PEC da morte, e é a receita que está sendo colocada para o Brasil pela coligação de direita que se faz em torno do governo Temer, tendo principalmente o PSDB, o DEM e o PP, Partido Progressista, como instrumento dessa aliança direitista. Senhor presidente, agora falam da reforma da Previdência. Vão mexer na aposentadoria dos mais pobres. E a medida é tão draconiana, é tão terrível, que hoje, se um jovem começar a trabalhar com 22 anos, só irá se aposentar quando tiver 70 anos de idade, com a aposentadoria integral do teto que vai ser estabelecido, que é um teto pequeno de aposentadoria. Portanto, trabalhando desde 22 anos, só aposentará aos 70 anos, evidentemente, se estiver vivo. Imagine um trabalhador rural, um operário, começar a trabalhar aos 22 anos e trabalhar, deputado Eli Tarquínio, até os 70 anos. Provavelmente ele não vai aguentar. E é isto que está sendo agora proposto por essa aliança conservadora. Em contrapartida, presidente Adão Kleber, o ministro Henrique Meirelles, e foi denunciado pelo senador Requião do PMDB, que fez uma denúncia hoje vigorosa. O senhor Henrique Meirelles está aposentado com um salário de R$250 mil pelos bancos em que ele trabalhou, R$250 mil. E é ele quem faz agora a reforma da Previdência.
Pimenta nos olhos dos outros é refresco. 250 mil reais de apoderia para Henrique Meirelles. Denúncia do senador Requião, esse bastião do PMDB, daquele MDB autêntico que nós temos também aqui em Minas Gerais, na figura do presidente da Assembleia. Portanto, senhores e senhoras, a receita que está sendo dada para o Brasil é uma receita amarga. E ninguém da oposição ao governo Pimentel teve a coragem de tocar nesse assunto, como se os problemas do Brasil não influenciassem na questão da crise mineira. Eu vi aqui hoje e assisti muitas intervenções, muitas opiniões, mas todas fugiram deste debate, que é o debate crucial para Minas Gerais. Eu termino, senhor presidente, concordando com a parte da fala do nosso deputado Alencar da Silveira Júnior. Não é possível enfrentar essa crise no Brasil com a continuidade de um governo que se fez através de uma aliança que perdeu a eleição e por isso é golpista. Ou nós colocamos para o Brasil novamente a bandeira das eleições diretas já e de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou nós ficaremos para o Brasil com uma alternativa fascista e ditatorial que está sendo gerada pelo tal de Moro, que, aliás, se encontrou com Aécio, o mais delatado, aquele que tem denúncia de Furnas, que foi delatado pelo baiano, pelo cearense, pelo paranaense e por todos esse Brasil afora, que tem denúncia da cidade administrativa, de todo lugar, para ontem, de namorico com o senador Aécio Neves, ficar articulando no Brasil a continuidade desse processo golpista. Ontem nós vimos um escárnio, um deboche para o Brasil. O moralista do Moro, de camisa preta, como sempre, para alardear o fascismo, sabe-se lá, de namorico com o senador Aécio Neves, o mais delatado por corrupção nesse Brasil. O mais delatado na Lava Jato. E eles de namorico, como se nada tivesse acontecendo. Este escárnio, deputado Eli Tarquínio, só poderá ser substituído por uma mobilização popular, por eleições diretas e uma nova Constituinte no Brasil. O caos político e social está posto com essas medidas nacionais. E, evidentemente, Minas Gerais sofrerá muito com isso. Muito obrigado a todos. Me desculpe a fala em última hora, já tarde, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção para os problemas que o país vive, que não são problemas apenas mineiros. Muito obrigado.